Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal sobre Excel VBA. E nesta aula nós vamos aprender a inserir um formulário pronto na planilha para salvar vendas parceladas. Eu vou explicar as funcionalidades do formulário e posteriormente vamos para o passo a passo para que você consiga colocar este form pronto aí sobre a sua planilha com os seus dados. Então, começo com o nome do cliente, posso informar o CPF, telefone, valor de entrada, a data que foi pago esta entrada, o vencimento da primeira parcela, as demais a data vai ser calculada automaticamente, valor total incluindo o valor de entrada, 1.400, quantidade de parcelas, 12. Então, 1.400 menos a entrada sobra 1.200, dividido por 12, R$ 100 por parcela. E ainda posso inserir uma observação. Clico em salvar, automaticamente foi gerado todos os lançamentos das 12 parcelas, mais o valor de entrada. Para pesquisar, basta selecionar o nome do cliente na lista, clicar em pesquisar, já retorna a primeira parcela. E a cada clique, muda para a próxima parcela. Se eu desejar ir para uma parcela específica, digito o número da parcela e clico nesse botão do lado. Então, a parcela 11 vence dia 7/4/2022. Eu posso ainda editar uma parcela, excluir uma parcela, ou excluir toda a venda. Cliquei em excluir toda a venda, confirmar a exclusão, sim, ok, e toda a venda foi deletada da minha planilha. Beleza, entendido as funcionalidades do formulário. Vou até fechar esta planilha de exemplo, deixar aberta outra planilha, e nós vamos fazer o passo a passo a partir do zero. Então, abaixo do vídeo, na descrição, vocês vão encontrar dois links. O primeiro link vai direcionar para esta página. Vocês vão procurar aqui do lado direito o botão Fazer Download. Clica nele e aguarda baixar o arquivo. Caso você não consiga pelo link 1, também tem o link 2. Se o layout estiver diferente, você vai procurar o botão Fazer Download. É o mesmo arquivo. No meu caso, já baixou o arquivo compactado. Como é um arquivo compactado com o WinRAR, precisamos deste aplicativo para descompactar, que é o WinRAR. Se você não tem ainda, dá uma pesquisadinha aí no Google como baixar e instalar o WinRAR. É um programa gratuito. Com o arquivo baixado, clico nesta setinha, mostrar na pasta, ou você vai procurar a pasta Downloads aí do seu computador. Downloads, e aqui vai estar o form parcela. Seleciona botão direito, recortar ou Ctrl X, você escolhe, e leva para a área de trabalho. No meu caso, já tenho esse arquivo na área de trabalho, então vou substituir o arquivo que eu tinha anteriormente. Clico com o botão direito, extrair aqui. E já temos uma pasta normal do Windows. Esse arquivo anterior dá para excluir. Voltando para o Excel, então eu coloquei apenas um cabeçalho nessa planilha e salvei ela no formato normal, mas nós vamos precisar salvar habilitada para macro. Antes disso, já vamos adequar a base de dados. Então, obrigatoriamente, nós precisamos inserir 3 colunas antes dos dados, que vai ser para o ID, outra vai ser para o IDV e uma para a data de lançamento. Então, precisamos de uma coluna ID, uma data L, que é o dia que foi feito o registro, e uma coluna que vai ser um número identificador de cada venda. Então, coloca aí antes da sua tabelinha
de dados. Ah, mas eu não tenho uma planilha ainda. Então faz um cabeçalho igual eu tenho aqui na videoaula e acompanha o vídeo. Se você já tem aí a sua base de dados, vai ter a vantagem que já vai colocar o formulário sobre os seus dados. Próximo passo é ativar a guia desenvolvedor do Excel, se você não tem ainda. Aí você vai clicar sobre qualquer uma das outras guias, clicar com o botão direito e escolher personalizar a faixa de opções. Marcar a caixinha do desenvolvedor e clicar em OK. E antes de importar o formulário, vamos salvar esta planilha habilitada para macro. Então, em arquivo, salvar como, você vai escolher a pasta onde você vai salvar. No meu caso, vai ser na área de trabalho. Eu já tenho uma planilha normal, mas eu preciso salvar outra planilha, onde o tipo vai ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Salvar. Como eu tenho essa planilha na área de trabalho, agora eu vou ter dois arquivos. Um arquivo habilitado para macro e outro normal. Nós vamos trabalhar a partir de agora com um arquivo habilitado para macro. Voltamos para o Excel. Aqui eu poderia colocar igual a outra parte do cabeçalho, todas as bordas. Então, guia desenvolvedor, Visual Basic. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo do Project Explorer, você vai clicar em inserir, em exibir, Project Explorer. Estava pulando uma etapa. E dentro da janela do Project Explorer, você vai clicar com o botão direito e escolher importar arquivo. Clica sobre importar arquivo. Lembra que a gente deixou a nossa pasta na área de trabalho e a pasta Form Parcelas. Então, selecionamos o Form Parcelas e abrir. E olha que show! Já entrou mais uma pastinha chamada Formulários. Duplo clique sobre Form Parcela e temos o nosso formulário prontinho, galera. Vamos apenas trabalhar a partir de agora com as referências à planilha. Antes disso, deixa eu renomear a aba da minha planilha para não restar dúvidas. Esta vai ser a minha guia a dados. Voltando para o VBA, Visual Basic, duplo clique no formulário e no evento Initialize vai ter as linhas de código que você vai precisar estar alterando para que o formulário funcione sobre a sua planilha. Então vamos lá. Primeira informação, Plan Dados. Qual a guia da planilha nome interno do VBA que você vai trabalhar com os dados? No meu caso, o nome renomeado da guia é Dados, mas o nome interno do VBA é Planilha 1. Então, eu vou colocar planilha1.name. Se no seu caso for plan, for sheet, você vai colocar antes do ponto name. Primeira informação inserida. Próxima informação, linha inicial, a linha do cabeçalho dos seus dados. No meu caso, é linha 5. Vou informar linha 5. Você vai olhar aí na sua planilha. Coluna inicial com dados. Então, essa coluna, ela não pode ter células com dados acima do cabeçalho. Primeira coluna com dados, coluna A não tem nada, 1, coluna B, 2. Então, acima, eu não posso ter nenhuma célula preenchida na primeira coluna com dados, que é a 2 neste meu exemplo. Guia desenvolvedor, Visual Basic. Então, coluna 2 é a minha primeira coluna com dados. Próxima linha de código, range, coluna ID. Qual coluna da minha planilha eu coloquei para ID? Por coincidência, é a mesma coluna, mas agora não vou informar o número, mas o range, que é a coluna B. Você vai colocar dentro das aspas duplas a coluna que tem o ID aí na sua planilha.
coluna IDV, que é o número identificador de venda. Coluna D, você vai olhar aí na sua planilha. Dentro das aspas duplas, coluna D, perceba que moleza referenciar. Próxima informação, range coluna cliente. Qual coluna eu tenho os clientes cadastrados? O nome dos clientes. Coluna E. Você vai colocar a coluna aí dos seus dados, se você já tem uma planilha com informações. Coluna valor. Qual coluna do valor da parcela? Coluna H. Você vai colocar a coluna da sua planilha. Próxima informação. Coluna número da parcela, que é a J, no meu exemplo. Coluna J. Mais uma vez, se você não tem uma planilha com dados, faz o cabeçalho e segue a aula. Range coluna data de vencimento. Vencimento da parcela. Coluna I. Perceba que não foi na sequência, eu fui na J e depois na I. Não tem problema. Então, coluna I é a coluna da data de vencimento. As demais informações são em número. Coluna ID. Qual o número desta coluna? E também a coluna ID não pode ter células com dados acima do cabeçalho. Coluna 2, 1, 2. E a data de lançamento e o IDV é 3 e 4, para a gente agilizar. Então, coluna 2 é o ID, 3 é a data de lançamento, 4 é a coluna de identificação de venda, que é com base no IDV, que a gente deleta a venda inteira. Número da coluna do cliente, 5, CPF vai ser 6. Coluna 5, CPF 6, apenas para agilizar um pouco a aula. Coluna telefone e coluna valor. Se CPF é 6, telefone é 7 e valor é 8. No meu caso está na ordem, mas não tem problema. Se, por exemplo, você colocar a coluna cliente 8 e coluna valor 5, desde que seja a coluna correta, não tem problema nenhum. Próxima informação, data de pagamento, número da parcela e coluna observação. Então, como no meu exemplo está na ordem, vai ser 9, 10 e 11. As demais colunas, 9, 10 e 11. E olha que show, galera. Referenciamos a planilha. Se você já tiver dados registrados, o formulário vai funcionar aí sobre os seus dados. Voltamos para a planilha, salvamos a alteração, guia desenvolvedor, inserir, controle ActiveX, um botão de comando para chamar esse nosso formulário. Redimensionei, botão direito, propriedade, então o caption eu vou chamar de formulário. Backcolor dá para alterar se vocês desejam. Vou deixar neste verdinho. Fechei as propriedades. Duplo clique no botão de comando e vamos chamar o nosso form parcelas. Form parcelas.show. Voltando para a planilha, retiro do modo design, aí habilitou o clique no botão de comando. Se você desejar mudar o botão de comando de lugar posteriormente, precisa clicar novamente em modo design. Quando ficou marcado desta forma, aí você vai conseguir mudar o botão de posição. Depois você vai clicar em retirar do modo design e habilita novamente o clique. Então vamos testar, fazer um cadastro. Vamos começar, um cliente Lucas, CPF, telefone, você vai informar, valor de entrada 100, data de entrada, que foi pago a entrada, o vencimento da primeira parcela, vou colocar 15 de 6 de 2021,
Valor total, 1.300, menos 100 vai restar 1.200, dividido por 12 parcelas, R$100 a parcela. Então, está correto o cálculo. E ainda você pode inserir uma observação. Salvar. Vamos ver, de 0 a 12. Então, a parcela de entrada e as parcelas geradas automaticamente. Vamos ver a pesquisa. Então, selecionei Lucas, pesquisar. Parou na parcela 0. Quero ir para uma parcela específica, por exemplo, 10. Já veio o vencimento da 10ª parcela, 15/3/2022. Vamos testar a edição. Mudar o valor dessa parcela para 105, da 10. Editar. Pesquisando novamente. Era a parcela 10 ou 11, agora não me recordo. Era 10. Então alteramos o valor. Podemos ainda excluir uma parcela ou deletar a venda inteira. Vamos excluir a parcela 10. Excluído com sucesso. Pesquisar. Se a gente olhar, temos 9 e 11. A parcela 10 foi deletada. Ou excluir a venda inteira. Confirmar a exclusão de todas as parcelas? Sim, ok. E foi eliminado toda essa venda lá da minha planilha. Beleza, mas eu tenho mais informação. Como que eu vou inserir mais campos neste formulário? Vou mostrar também. Vai ser super simples. Deixa eu ver uma informação para a gente inserir antes da observação. Eu vou chamar de aula. Campo aula. Se vocês têm mais informação, coloca aí. Então vamos de volta para o Visual Basic. Duplo clique no formulário. Vocês vão subir até na parte superior do código e copiem uma linha dessas. Ctrl C, Ctrl V. Coluna, campo aula. Então, inserir mais uma informação. Pega o nome dessa variável, Ctrl C, duplo clique no form, duplo clique novamente. Então, depois de observação, vamos colocar antes de observação para entrar na ordem. Então, a coluna campo aula agora é 11 e a observação mudou para a 12ª coluna, que é a 12. Então, sempre que mudar as colunas, basta você vir aqui, alterar a posição e os demais códigos vão estar ok. Voltando para o formulário, eu vou inserir mais um campo antes da observação. Deixa eu colocar a observação para cá. Enfim, o layout, aí você ajusta de acordo com o que você preferir. Vamos copiar esse campo da quantidade. Então, pressiono a tecla Shift e clico sobre os dois objetos. Ctrl C, Ctrl V. Mais um campo. Deixa eu ver, ficou na ordem, ok. Botão direito, propriedade. Este vai ser o campo aula, que é o exemplo para vocês entenderem como colocar mais objetos no formulário. Cliquei sobre a text box, botão direito, propriedade. Então, T, campo aula, o nome da minha text box. Como eu inseri um campo a mais, perceba o que vai acontecer quando eu ir mudando o cursor, pressionando a tecla Tab. Pulou para observação e não veio para o campo aula. Então, vamos ajustar esta ordem. Esse aqui dá para aumentar um pouquinho. Você vai clicar sobre o formulário com o botão direito e vai escolher ordem de tabulação. Aí o último campo que a gente inseriu está no final da lista. Seleciona ele e vai movendo para cima. Ele precisa ir antes de observação. Está correto, OBS e campo aula. Ok. Se vocês fazer novamente, olha, agora passou correto nos campos. Se for uma informação de texto, nós podemos padronizar para a caixa alta. Se for número, aí não vai resolver você colocar este comando.
Então copia o nome do objeto, campo aula, tcampo aula vai ser igual a vba.case, abro parênteses, tcampo aula.text. Desta forma, mesmo que o usuário deixe em caixa baixa, nós já padronizamos para caixa alta. Já copiem esse nome, tcampo aula, e vamos para o salvar, inserir mais este campo. Então eu quero bloquear esse campo, ser obrigatório o preenchimento dele. Tcampo aula igual, abre e fecha aspas duplas, OR, ou se os demais campos forem vazios, vai bloquear. Também dá para fazer isso no editar, mas quando a gente chegar lá, vamos fazer a alteração. Vão descendo no código e nesse ponto, antes de OBS, vocês vão copiar esta linha, Ctrl C, Ctrl V. Agora vai ser a coluna. Apaguem até coluna, pressionem a tecla Ctrl mais barra de espaço ao mesmo tempo. E tem todas as variáveis. A coluna é campo aula, que a gente definiu, que é a posição da coluna que a gente vai inserir esta informação. Coluna campo aula.value vai ser igual a tcampo. Pressiona a tecla Ctrl mais barra de espaço, aparece o nome dos objetos. Tcampo aula.text. Perceba que moleza inserir informação de mais um objeto. Copia essa linha, Ctrl C, e vamos mais para o final desse procedimento, precisamos inserir neste ponto também. Ctrl V. Somente isto. E no editar também precisamos salvar esta informação. Temos mais um campo. Então, editar. Cadê o OBS? Aqui. Ctrl V. Se fosse número, vocês fariam desta forma com o objeto, colocando cdbl e o nome do objeto entre parênteses. E por fim, falta ainda aquilo que eu falei aqui no início, né, galera? Bloquear também, se o campo não estiver preenchido. Tcampo aula, tecla Ctrl barra de espaço, abre o nome se você não lembra ele inteiro, igual, abre e fecha aspas duplas, OR. Então está obrigatório o preenchimento deste campo também. Os campos referente à entrada, o valor de entrada e a data de entrada não são obrigatórios, porque nem sempre o cliente vai efetuar entrada para uma compra parcelada. Pesquisar. Então vamos ver o que a gente precisa alterar no pesquisar. Dá para ser após o OBS, não tem problema. Copia uma linha dessas, Ctrl C, Ctrl V. Então agora o objeto é o tcampo aula, que é o nome da textbox. E a coluna que ele vai carregar é a coluna campo aula. E assim carregamos mais uma informação para o nosso formulário. E por fim, no limpar, clica com o botão direito sobre a palavra limpar, definição. E precisamos limpar esse campo também. Tcampo aula vai ser igual, abre e fecha aspas duplas, que é vazio. Simples assim, galera. Voltando para o Excel, salva a alteração. Vamos testar, salvando os dados, agora com mais um campo no nosso form. Vamos colocar Luan, CPF, vou colocar qualquer número aleatório, entrada 200, entrada data do dia, data de vencimento da primeira parcela, 20/6/2021. Valor total, vamos colocar 1.500. Quantidade de parcelas 12, então 108,33 é o valor da parcela. Este vou colocar teste e este OBS. Salvar. Eu coloquei teste no campo aula, olha que show. Salvo certinho na coluna referente ao campo aula, lá na nossa planilha. Outra função que esse formulário tem, pessoal, ele coloca em ordem alfabética os nomes. Vamos colocar agora Ana. Só para vocês verem como que a lista vai
funcionar. Sem entrada agora. Vencimento da primeira parcela, 20/8/2021. Valor total, 2.400. Quantidade de parcelas, 24. Campo aula e teste OBS. Salvar. Olha que show. Com um único clique geramos todas as parcelas. E olha na lista. Ana foi para frente do Luan, porque ela é antes. Na pesquisa, no primeiro clique, vai para a primeira parcela e a cada clique vai mudando de parcela. Ou você pode digitar o número da parcela e clicar nesse botão do lado. Você vai ter a data de vencimento da parcela, 20/7/2023. Show de bola esse nosso formulário, galera. Podemos testar o excluir e formatar as colunas. Não está formatado ainda essa coluna valor. Selecionei, botão direito, formatar células. Número, separar. Usar separador de 1000. As datas também é bom formatar para o formato data correto. Formatar célula, data, e esse dá para centralizar também. Isso também dá para centralizar. O ID também dá para centralizar. O IDV também dá para centralizar. Fica melhor. Vamos testar a pesquisa novamente. Vamos pegar o Luan que tinha venda parcelada. Pesquisar. Retornou o valor de entrada, a data de entrada e parando na primeira parcela que é a entrada. Show de bola, funcionando certinho. Então, se você deseja alterar, por exemplo, o valor de entrada, que é a parcela 0, você vai alterar neste campo. Não vai ser neste campo, na parte superior. O valor da parcela é sempre neste campo para a edição. Excluir, confirmar exclusão, todas as parcelas serão deletadas. Apaguei a venda para o Luan. Então está aí, pessoal. Muito simples inserir este formulário pronto sobre uma planilha que já tenha dados. Gostaram do formulário? Deixe o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima.